Aleluia, glória a Deus. Queridos, que bom que você está aqui, na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Amado, você não tem noção do quanto você é importante aqui. E nessa noite, eu quero que você abra a sua Bíblia. Boa noite, paz seja convosco. Você que está nos assistindo, você que está aí em casa, que a mesma unção que está aqui nesse lugar possa te encontrar aí, possa te curar aí, possa te libertar aí, aonde você está sentado. Que Deus possa te tocar nessa noite, em nome de Jesus. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmo. Irmãos, o livro de Salmo é um livro onde ele fala conosco. E é o Salmo 84. Você pode abrir aí. Às vezes a gente fala assim, irmãos, glorifica, e a gente às vezes não ouve o seu glorificar, porque você está de máscara. Mas eu sei que você está glorificando. Querido, mas o dia que essas máscaras cair, o céu vai abrir. Aquela hora que ela mandou você cantar, irmãos, eu fiquei tão feliz, porque aqui a gente ouvia a sua voz. Mesmo de máscara, você tem noção, você sabe quem é o seu Deus. É verdade. É isso que nós vamos ler nessa noite. Querido, livro de Salmo, ele está escrito assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Querido, quando ele diz Senhor dos exércitos, ele quer dizer, existe um Deus de guerra aqui. Oramanai, existe um Deus de guerra aqui, lutando as suas guerras, e você está aonde Ele quer que você esteja. Então ele fala assim, olha, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aleluia! Nós encontramos algo, irmãos, que é só para aqueles que Ele escolhe. É só para aqueles que Ele aparece, é que encontra os altares dEle. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os seus caminhos aplanados. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, fala conosco. Oh Deus, mas esse falar não é de voz, esse falar, meu Pai, não é de altura de som, esse falar, meu Deus, oh Pai, é de alma, esse falar é de profundo, esse falar é de oculto, aonde os homens não penetram, mas o Senhor penetra, porque o teu Espírito, Senhor, ó Deus, nos deu, Pai, esse favor, de termos o mesmo Espírito, e comungar com o Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. E a igreja diga amém, Jesus, e pode assentar aí no seu lugar. Queridos, esse hino, o salmo sempre vai ser um cântico, mas ele se transformou em um cântico, né? Alguém inspirado, né, pela palavra, porque o cântico, ele tem que ser a palavra,
Por isso que o cântico, ele mexe com a gente, viu, irmãos? Porque ele é através do Espírito Santo, aquela pessoa busca, e ela fala da parte de Deus nos cânticos. Irmãos, e esse salmo, ele fala de um lugar onde se deve buscar a presença do Senhor dos Exércitos. Ele está falando aqui de tabernáculo, ele está falando aqui de lugar, ele está falando aqui de casa, ele está falando aqui de templo. E o salmista, ele tinha passado algum tempo longe dos tabernáculos do Senhor. Irmãos, ele ficou um tempo ausente de Jerusalém, e aonde ele estava, ele sentia muita falta de estar nos átrios do Senhor. Sabe o que é você sentir falta de estar na presença do Senhor, mas no lugar aonde Deus estabeleceu para que ele fosse buscado e adorado e glorificado? Então, queridos, ele começa esse salmo dizendo assim: quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Como ele estava longe, ele desejava estar naquele lugar, aonde ele tinha comunhão uns com os outros, e o ministrar, irmãos, dos cânticos em muitas vozes, faz com que algo sobrenatural aconteça dentro da igreja. Queridos, quando a gente está louvando a Deus, quando você está louvando a Deus, e eu louvo a Deus pela sua vida, porque a gente tem percebido, irmãos, como a igreja, ela tem recebido o louvor de Deus, como ela tem recebido a gratidão de Deus. Só de olhar para você com as suas mãos levantadas, só de olhar para vocês enxugando os olhos de lágrimas, a gente entende que você está no lugar aonde Deus, ele deve ser adorado. Então, aquele salmista, ele sentia muita falta de estar ali, ele ansiava desfrutar da frequência daquela comunhão que existe dentro do templo. E o versículo 4, ele é separado por uma expressão de alegria, de felicidade. Irmãos, nós devemos amar a igreja, nós devemos amar o lugar, nós devemos ansiar estar nela, nós devemos desejar vir para a casa do Senhor. Nós temos que colocar no nosso coração que nada pode ser melhor, nada pode ser maior do que a presença de Deus que você sente quando você está na casa do Senhor, porque sempre vai acontecer algo na sua vida. Irmãos, você não vai sair da mesma forma que você entrou, você vai ser acrescentado, porque a Bíblia fala que a palavra, ela não volta vazia, ela não volta, ela vem fazer alguma coisa. Está acontecendo alguma coisa em alguém aqui dentro, irmãos, ele está fazendo alguma coisa na sua vida aqui dentro. Então, o salmista, ele fala: bem-aventurados que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente. Pastor Roberto, ele domingo passado, ele pregou aqui sobre o corpo de Cristo. Amados, quando Jesus, ele nos salva, ele nos batiza no seu corpo. Quando ele apareceu para você, você foi batizado no corpo de Cristo. Você foi batizado ali quando ele te salvou. E quando que ele nos salvou? Ele nos salvou quando você abriu a sua boca e confessou ele como seu Salvador. Nesse momento ele te batizou no corpo de Cristo. E quando você começa a dar aqueles passos de ser batizado nas águas, o batismo nas águas, ele mostra publicamente para a igreja,
Quando você vem aqui nesse tanque, passa pelas águas, você está dizendo para a igreja assim: aqui, eu aceitei essa mesma fé que você tem, e eu estou agora me redimindo, eu estou agora nascendo de novo. Então você foi batizado nas águas. Quando você é batizado no Espírito Santo, irmãos, você está dizendo assim: olha, Deus está me dando dons espirituais. Então, esses 3 batismos, irmãos, quando você é batizado, você recebe os dons para quê? Para desenvolver espiritualmente no corpo de Cristo. Não tem ninguém como possa aqui desenvolver na carne algo que é espiritual. Então não bate, irmãos. A carne com o Espírito de Deus, ela não bate. Por isso que muitas vezes há algumas controvérsias, mas a gente que já recebeu os dons para a edificação da igreja, a gente vai saber levar e saber entender e saber ensinar e guiar aquelas pessoas na direção que elas têm que ser guiadas, que é pelo Espírito de Deus. Então, esses dons, eles são falados no livro de 1 Coríntios, não precisa pôr não, tá, João? 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Se você quiser chegar na sua casa, querido, esses dons estão aqui. Eles estão aqui. Ah, pastor, eu não tenho dom nenhum. Tem sim. Tem sim, porque você foi batizado no corpo, e quem é batizado no corpo, tem os dons, porque os dons são para a edificação da igreja. Então Deus não te batizaria no corpo, se você não tivesse dom. Quando a gente chega diante dele, Deus me dá sabedoria, querido, a Bíblia fala que ela vem deliberadamente, ela é dada, ela é concedida. Então os dons estão aqui. Mas na quarta-feira aqui, irmãos, nós pastores, a gente conversa muito nos intervalos da igreja, porque nós ficamos aqui o dia todo. Então a gente conversa muito, e esse mova-se, ele tem entrado dentro de nós de uma forma assim, poderosa, com uma unção, irmãos, de nos fazer mesmo caminhar, de nos fazer andar. Daqui a pouco você vai entender isso um pouquinho, que essa igreja, ela está em movimento, irmãos, e não é pouco não, é muito movimento. E hoje pela manhã, eu até comentei, pastora Fabiana, que nós recebemos, comentei, porque a pastora Kelly estava aqui de manhã, né, as pastoras que mexem com adolescentes. E sexta-feira, né, através do pastor Fernando, nós recebemos lá na nossa casa, tivemos o privilégio, irmãos, porque é privilégio, é honra para nós. Nós recebemos, a filha da coordenadora, a filha da presidente lá do conselho, a coordenadora nacional do conselho. Ela é a pastora Dionísia, ela é a primeira secretária do Conselho Nacional. Então a filha dela, ela foi a filha dela, mais o marido, mais a filha. Então eles foram lá em casa, irmãos, que mulheres de Deus, que mulheres que nos ensina, que nos inspira. E eu falei para a Kelly, porque essa filha dela, ela é presidente nacional de adolescentes. E a gente comentando lá, nós falamos para ela: olha, pastora, lá na nossa igreja, nós temos presidentes de adolescentes que cuida, que não dá entretenimento para os adolescentes. Porque, irmãos, muitas vezes adolescentes querem entretenimento. E você não pode dar a eles nenhum entretenimento antes de você mostrá-los e torná-los conhecedores da verdade da palavra. E amados, graças a Deus, que ainda que a geração está passando e as coisas estão mudando, existe uma geração passada que ensina para aqueles que estão chegando como se deve amar ao Senhor, como se deve chegar na presença dEle. Então a gente conversava lá e eu falei bem das meninas aqui. E surgiu um assunto lá, irmãos, eu fiquei muito honrada, viu, Fabiana?
eu, seu pastor, ficamos muito honrados, porque surgiu um assunto lá, e a pastora Fabiana, ela disse uma coisa, irmãos, que deixa a gente feliz. Ela falou assim: olha, pastora, eu nunca vou sair da minha igreja, porque eu amo meus pastores e eu confio neles. Irmãos, que coisa boa você ouvir isso de uma pessoa de dentro da sua casa, de uma pessoa da sua família, que convive com você. Ela fala assim: eu não saio da igreja, porque eu amo meus pastores e eu confio nos meus pastores. Irmãos, eu fiquei muito feliz, pastora Fabiana, porque, irmãos, a gente no decorrer, dos anos, a gente pode falhar, mas a gente vê, queridos, que a conversão, ela tem que ser verdadeira. Ela não é pautada em cima de erros de alguém, ela não é pautada em cima de falhas de ninguém. A verdadeira conversão é pautada na palavra de Deus. Então, amados, Paulo, ele fala que a igreja verdadeira não é aquela que te faz arrepiar. Irmãos, tem pessoas que às vezes têm aqueles cultos, fervorosos, avivados, e às vezes a pessoa sai: nossa, que benção, estou arrepiada. Queridos, a igreja verdadeira, ela não é aquela que te faz arrepiar. A igreja verdadeira é aquela que te faz pensar. Essa é a igreja verdadeira, porque você arrepia, seu arrepio passa ali fora, mas a palavra, ela não passa. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Irmãos, aquilo que foi lançado no seu coração fica, e ela gera coisas na sua vida que nem você mesmo compreende, porque ela gera poder, ela gera autoridade, ela gera presença, ela gera anseio, ela gera desejo de você estar ali. Então, amados, a igreja, ela não é de sensações. O verbo que Paulo usa é de convencer, é tornar conhecido os segredos de Deus. E a Bíblia fala que os segredos de Deus, eles só são conhecidos àqueles que o temem. Se você tem temor do Senhor, você pode ter certeza que Deus está te revelando grandes coisas. Você pode ter certeza que Deus está falando de dentro para fora. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Porque de fora para dentro é você ouvir, mas de dentro para fora é você falar. Primeiro eu ouvi, hoje eu falo. Primeiro você pensa, para depois você agir. Irmãos, essa é a verdadeira palavra que Paulo, ele está pregando aqui. Sensações passam, mas a palavra precisa te convencer que Deus está aqui no meio de nós. A palavra precisa te convencer isso, amado, que Deus está aqui. Isso não é chavão, Deus está aqui por causa da palavra, não por causa dos pastores, não por causa dos diáconos, não por causa dos ministros de louvor, por causa da palavra. Eu tenho que ter certeza, convicção, que Deus está no meio de nós, e que Ele te tocou e te mudou. Querido, isso é que Deus tem que fazer na minha vida, na sua vida. Através da palavra, Ele tem que te tocar, e através da palavra, Ele tem que te mudar. Querido, e essa palavra, ela tem esse poder, ela tem esse poder de te curar, e agora? Ela tem esse poder de te libertar, e agora? Ela tem esse poder. Então, quando o salmista, ele volta desesperadamente, ele diz: eu amo a tua casa. Irmãos, quando ele fala, o que a gente entende? O Espírito convenceu ele na consciência que existe um Deus que ele ama e que ele anseia por ele.
Se nós perguntarmos aqui, irmãos, como a gente vê, né? Todo mundo perguntando, irmãos, você ama Deus? Todo mundo levanta a mão. Querido, mas esse amor, ele tem que ser seguido de atitude, ele tem que ser seguido de desejo, ele tem que ser seguido de amor, ele tem que ser seguido de misericórdia, ele tem que ser seguido de perdão, ele tem que ser seguido de arrependimento, ele tem que ser seguido de mudança de vida. Então, o salmista, ele entendeu isso na sua consciência, por isso que ele disse assim: como é agradável o lugar da sua habitação, como é bom estar aqui, como é bom estar na presença do Senhor dos Exércitos, porque quando eu estou na presença dEle, coisas estão acontecendo ao meu favor, coisas estão acontecendo na minha casa, coisas estão acontecendo na minha família, coisas estão acontecendo nas minhas finanças, coisas estão acontecendo na minha história. Queridos, presta bem atenção, o louvor, pastora Daniela, futura pastora, já é pastora, mas, né, nós vamos chegar lá. Então, querido, o louvor tem que mostrar que Deus está aqui. Querido, quando você louva a Deus aí, você tem que sentir que Deus está aqui. Quando você está cantando aí através dos ministros de louvor, são eles que transmitem essa presença de Deus para o nosso meio. Amados, quando nós estamos pregando, como eu estou pregando aqui, a pregação tem que mostrar que Deus está aqui. Irmãos, a pregação tem que mostrar que Deus está nesse lugar. A pregação tem que mostrar que você aí vai receber aquilo que Deus prometeu na palavra dele, amado. A pregação tem que te fazer entender isso. A pregação tem que fazer você glorificar o nome do Senhor. A pregação tem que fazer você olhar para dentro de você e dizer: eu tenho esse Deus. Irmãos, e quando a gente fala eu tenho esse Deus, você tem uma convicção que Ele está se movendo dentro da sua alma. Amados, eu me lembro quando eu sentada aí, olhando para o altar que era do outro lado lá, e eu sentava, irmãos, e quando o pastor abria a boca, eu começava a tremer no banco. Eu começava a tremer no banco, e as lágrimas começavam a pingar. E o pastor, ele não era muito eloquente não, sabe, irmãos? Ele gaguejava muito, ele atropelava muito nas palavras. Irmãos, mas a unção estava tão grande na vida daquele pastor. A unção estava tão grande na vida daquele homem, que quando ele começava a pregar, minhas lágrimas começavam a pingar, e eu começava a olhar para aquilo que Cristo, Ele havia feito na minha vida, aquilo que Ele estava fazendo na vida dos meus filhos, aquilo que Ele estava fazendo na vida da minha família. Irmãos, eu ficava tão impressionada, e eu falava dentro de mim: será que um dia eu vou estar ali, falando essas palavras tão bonitas como esse pastor fala? Não sabe por que eu falando essas palavras tão bonitas? Porque ele não falava palavra bonita, irmão, ele falava de Jesus. Ele falava desse Deus poderoso que está aqui nessa noite, esse Deus poderoso que te guarda, esse Deus poderoso que te protege, esse Deus poderoso que te limpa, esse Deus poderoso que faz você bater no peito e dizer: eu fui amado por um Deus que não me conhecia. Aleluia! Como a palavra de Deus fala, que nós somos amados por um Deus que nós nem conhecíamos, porque Ele não havia vindo para nós, mas Ele nos amou. Ele nos amou antes de nós nascermos, e Ele nos fez nascer, e se Ele nos fez nascer, Ele nos fez nascer para que Ele
Ele fosse glorificado através da nossa boca. Amados, o pregador tem que fazer você entender que Deus está aqui. A nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso caráter tem que mostrar que Deus está aqui. Porque se Deus não mudar o seu caráter, se Deus não mudar o seu comportamento, irmãos, tem alguma coisa errada. E eu tenho certeza que não é em Deus, é em você, é em nós. Então o nosso comportamento tem que mostrar que Deus está aqui. Porque Deus está te mostrando essa presença gloriosa dEle. E quando você sair lá fora, ou quando você descer aqui embaixo, e abrir a sua boca para falar com as pessoas, elas têm que sentir que o que está saindo da sua boca, está vindo da parte do Deus Altíssimo, está vindo da parte do Senhor dos Exércitos. Irmãos, Deus está nesse lugar. O meu desejo de congregar, querido, o meu desejo de participar de tudo na igreja, os nossos dons, queridos, a gente fica com tanta vontade que você entendesse. A gente que não mede hora, não mede esforços, a gente que, cansado ou não, a gente fica com tanta vontade que você entendesse que o congregar não é quando você acha que deve, quando você pensa. Irmãos, o congregar, ele rompe cansaço. O congregar, ele rompe problema. O congregar, ele rompe situações. O congregar, ele rompe os trabalhos. Rompe, né, Daniela? Rompe para você estar na comunhão dos santos. Para você estar na comunhão da igreja. Irmão, se nós formos falar aqui as lutas do dia a dia, talvez você pense assim: nossa, como que eles aguentam, né? Muitas pessoas falam assim: como que eles aguentam? Irmãos, mas sabe o que nos faz aguentar? É o participar de tudo. É isso que nos faz, irmãos, estar na presença do Senhor. Queridos, hoje nós terminamos o culto aqui, nós, irmãos, somos submissos. Nós somos submissos. Tem pessoas, amados, que não dá satisfação nem para o pastor. Tem que aprender. Hoje, quando eu e o pastor Roberto, fomos sair para fazer uma visita, irmãos. Nós fomos fazer uma visita para o enfermo. Cheguei perto da Aline, falei com a Aline, nossa professora de escola dominical. Falei com ela assim: Aline, eu não vou poder ficar na escola, porque mas pastor Roberto, vamos fazer uma visita. Roberto fez a mesma coisa com o professor, o Léo, não vou ficar na escola porque eu vou fazer uma visita. Talvez, eu não sei o que você pensa, irmãos. Quando você faz tudo na direção do seu pensamento. Irmãos, é tão bom você entender que Deus está nesse lugar e que Ele usa os seus profetas para te abençoar, porque os seus profetas foram abençoados a partir do momento que nós aprendemos a obedecer. Então, amados, o meu desejo de congregar, de participar de tudo na igreja, os nossos dons, tem que provar que Deus está aqui. A vontade, o seu desejo de crescer, o seu desejo de desenvolver. Talvez você fique sentado aí pensando assim: mas eu queria tanto fazer isso. Queria nada, porque você não participa de nada. Então, irmãos, para isso acontecer, de Deus te usar, você precisa congregar, você precisa estar na presença do Senhor. Ah, pastor, eu tenho que estar na igreja todo dia? Não. Nós nunca exigimos isso, nunca. Mas nos cultos sim, querido, porque são nos cultos que nós aprendemos. Hoje a escola dominical aqui estava uma bênção das mulheres.
Estava uma bênção hoje. Tem que ser assim todo domingo. Todo domingo. Irmãos, eu me lembro, quando nós nos convertemos, nós não tínhamos culto pela manhã. Aí a gente saía lá da nossa casa com os 3 meninos, vinha, passava na porta dessa igreja e ia ali para Delp. Tinha um grupo ali. E era naquele grupo que era a escola bíblica dominical. Primeiro era lá embaixo, naquela pracinha lá debaixo do Eldorado. Não era nessa que não, naquela lá de baixo. Lá naquele grupo, era a escola bíblica dominical. E a gente saía de casa cedo e ia para a escola bíblica dominical. Né, Rodrigo? Você lembra, né? Arrastando os 3 meninos. Quando era noite, a gente voltava. Irmãos, hoje é o culto à noite ou de manhã e olhe lá. E olhe lá. Você não entendeu de congregar. Você tem que desejar estar. Você tem que querer estar. Nada pode te impedir de estar. Nada pode te barrar de estar. Porque o que você recebe aqui é o que te faz cada vez mais desejar de estar na presença do Senhor. E aqui, queridos, você desenvolve os seus dons. Tem que provar que Deus está aqui. Você precisa estender as mãos para o enfermo, ele ser curado. Você precisa ter sabedoria no seu falar. Você precisa ter os dons ministrados na sua vida. Senão você não é igreja, amado. Senão você não é a igreja não é essas paredes. A igreja é aquilo que Deus fez você desenvolver nela como ela é. A Bíblia fala, desenvolvei a vossa salvação. Ela é desenvolvida à medida que você participa, à medida que você está ali fazendo algo para Deus. Mova-se. Irmãos, esse mova-se está impregnado na minha alma. Mova-se. Mova-se. Existe um caminho para você trilhar, que não é só esse que você está passando. Queridos, o ofertar, o devolver os seus dízimos, tem que mostrar que Deus está aqui. Irmãos, tem que mostrar. Quando muitas vezes nós viemos trazer os nossos dízimos, as nossas ofertas, irmãos, eu vou mostrar para você a diferença. E você vai entender hoje o quanto esse momento é poderoso e valioso diante do Senhor. Dízimo e oferta produz movimento na minha vida. Irmãos, dízimo e oferta produz movimento na minha vida, produz deleite. Eu tenho que amar fazer isso na casa do Deus vivo. Querido, eu tenho que fazer isso. Nós precisamos compreender que as coisas espirituais são maiores do que as necessidades do nosso dia a dia. Irmão, se eu tenho necessidade de um sapato, eu vou lá e compro. Se eu tenho necessidade de uma roupa, eu vou lá e compro. Mas existe uma necessidade maior do que essa, que é de você devolver na casa do Senhor e abençoar a casa do Senhor, porque você trazendo a oferta, ela produz movimento na sua vida, ela produz deleite, ela produz alegria, ela produz convicção que você crê que aquilo que você está trazendo, o Senhor te devolverá. Irmãos, nós temos que entender isso. E amados, o livro de Êxodo, ele me ensinou uma coisa hoje assim, muito bacana, irmãos. O livro de Êxodo, ele fala que o sacerdote, ele movia a oferta no altar e ele dizia assim: eu me movo perante o altar para o Senhor mover na vida do meu povo. Irmãos, o sacerdote naquela época, ele pegava a oferta, pega aqui para mim, pastor.
O sacerdote naquele tempo, irmãos, ele pegava a oferta, isso, obrigado, pastora. Ele pegava a oferta, irmãos, e ele levantava a oferta para o alto, ele movia a oferta para baixo, ele movia a oferta para os lados, e ele movia para o outro lado, e ele movia a oferta para trás. Queridos, e quando ele movia essa oferta, ele dizia: norte, sul, eu estou fazendo tudo errado, você deve estar pensando aí, mas não importa. Fala, norte, sul, leste, oeste. Irmãos, ele fazia esse movimento com a oferta, e ele, querido, quando fazia esse movimento com a oferta, né, de levar para lá e para cá, irmãos, ele estava dizendo assim: move na vida do meu povo. Querido, quando você está trazendo o seu dízimo e a sua oferta, você está movendo sobre o altar, para que haja proteção, para que haja multiplicação sobre a sua casa, sobre a sua vida. Quando você está vindo ao altar, fazendo esse movimento, trazendo, irmãos, mover sobre o altar quer dizer: Deus está movendo sobre a minha vida. Quando você se movimenta, a glória de Deus se movimenta também. Querido, quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, a glória de Deus está se movimentando. Você precisa entender isso nessa noite. Não é simplesmente trazer o seu dízimo, não é simplesmente trazer a sua oferta. Você tem que entender que quando você está fazendo isso em um lugar que você não vê, a glória de Deus está se movimentando. Irmãos, e ela se movimenta para quê? Ela se movimenta, irmãos, para aquilo que você necessitar. Eu quero chamar aqui a Inalda, vem cá, é você mesmo, Ronaldo e Fabiana. Irmãos, de manhã, pode subir aqui, Inalda. De manhã eu usei 3 pessoas, da mesma forma que eu vou usá-los nessa noite. Eu sei, queridos, que aqui, a maioria dessa igreja é dizimista. Porque se você não fosse dizimista, nós não teríamos esse tempo. Mas tem pessoas que precisam experimentar isso. Então, queridos, eu vou perguntar para a Inalda, primeiro, Inalda. Por que que você é dizimista? Ô, irmão, a paz do Senhor Jesus, tá? Há muitos anos atrás, eu comecei a dizimar, tem mais ou menos uns 25 anos, né? E lá em casa, mais ou menos, quando ia aproximando o final de ano, aí tudo estragava. Televisão, geladeira, carro, né? Aí aí Deus colocou no meu coração de começar a dizimar, né? Aí quando comecei a dizimar, graças a Deus, acabou, parou, nada estraga. O carro do meu marido, a gente sempre assim, ia para a roça toda semana, e enfrentando estrada de terra, né? Nem pneu furava, assim, gente, que é isso? E o carro dele, inclusive era aquele Uno 1000, né? O motor 1000, né? E nada, e o carro, nossa, cheio de... carregava até material de construção, né? Porque... e nada, esses anos todos, graças a Deus. E tem 5 meses que meu marido faleceu, e para honra e glória do Senhor, Deus supriu todas as necessidades, eu não passei dificuldade, fiquei uns 4 meses sem receber o salário dele, né? Depois eu pensei que até perder o salário dele, porque com essa nova lei, né? Aí Deus abençoou que eu não perdi o salário dele, recebi a metade do salário dele, e continuei com o meu também, né? Então Deus me abençoou, comprei tudo assim à vista, não comprei nada financiado, e graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus, não me faltou nada. Oh, e glória. quando eu trago meu dízimo aqui no altar, muitas vezes tinha assim, problemas que é até difícil de resolver. Aí eu falava com Deus assim, Deus,
em nome de Jesus, pela fidelidade do meu dízimo, do meu salário, que eu falo, do meu salário, né? Para a fidelidade do dízimo do meu salário, que essa causa seja resolvida. E de repente a causa era resolvida. Glória, né? A Deus. Amém, Nalda. Deus abençoe. Amém. Pastora Fabiana, por que você é dizimista? Eu sou dizimista por causa do temor. O temor entrou no meu coração e desde que eu comecei meu primeiro emprego, quando eu tinha 16 anos, eu sou dizimista. E gente, é sobrenatural o que eu vivo. Quem convive comigo de perto sabe que é assim... se eu tivesse tempo, eu ia contar para vocês, mas é sobrenatural o que eu vivo no meu emprego. Você tem ideia, meu micro-ondas tem 15 anos, nunca estragou. 15 anos. Tem gente que compra micro-ondas aí, com 4 anos estraga. O nosso tem 15 anos, nossa geladeira tem 15 anos, desde que a gente casou. Lá em casa nada estraga. Graças a Deus. E Deus, Ele tem feito milagres e a abundância. É abundante, irmãos. Se vocês quiserem ouvir, senta comigo que eu vou compartilhar com vocês. É sobrenatural o que eu vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. Ronaldo, por que você é dizimista? Eu sou dizimista desde quando eu vim para essa igreja. Me converti aqui, me batizei aqui e me tornei um dizimista. Faço isso também por temor e por amar a casa de Deus. E quando eu faço isso, eu tiro o egoísmo dentro de mim e coloco Deus acima de todas as coisas. Né? Amém. Amém. Irmãos, pode aplaudir. Mas por que, irmãos, que eu fiz isso? Eu poderia chamar tantas pessoas aqui, irmãos. Nossa igreja, irmãos, não tem super-homem, super-mulher. Nós aqui, muitos aqui são assalariados. Irmãos, pergunta esses diáconos, não tem um diácono aqui que não é dizimista. Todos são dizimistas. Todos são dizimistas. Que às vezes você pensa assim, não sou dizimista porque eu recebo um salário só. Não importa. Não importa o valor que você ganhe. Importa é que você obedece, que você é fiel. Sabe por quê, queridos? Quem não entende esse princípio, vive bênçãos rasas. Não tem o que contar. Ou coisa boa é a gente ter o que contar. Ronete hoje, ela deu testemunho de manhã. Irmãos, e a Ronete, eu posso falar da Ronete. A Ronete, ela é a faxineira aqui da igreja, né? Que a gente paga ela, tudo direitinho, segundo, né, dela lá, o sindicato dela, a gente paga ela tudo bonitinho. Mas, irmãos, é o salário de faxineira. Pois ela é dizimista. E esse mês agora, nós estamos em março, em abril, ela está entrando para o apartamento dela. Ela disse para nós assim, pastora, quando eu comprei o apartamento, eu achei que eu ia passar fome. Deus não me deixou passar uma necessidade. E às vezes você pensa assim, olha, ela é dizimista, ela comprou o apartamento, eles estão pagando a prestação do apartamento, ela ainda paga o aluguel aqui. A gente pensa assim, mas não pode. Mas esse é o segredo do temor de Deus, irmãos. Esse é o segredo. Quando você devolve aquilo que Deus manda você devolver, você vai viver bênçãos e vai movimentar, vai acessar níveis grandes, abundantes na sua vida. Você vai ter coisas grandes para contar. Porque quem não importa, irmãos, não tem o que contar. Mas quem investe no reino, quem movimenta para vir ao altar, porque existe um segredo nessa vinda sua aqui. Irmãos, esse é o movimento do sacerdote lá. Queridos, o livro de Levítico 23, 10, ele fala que quando aquele povo queria ter uma grande colheita, o sacerdote pegava um ramo daquilo que ele queria colher com abundância, e ele movia aquele ramo diante do altar, dizendo: pela fé, eu movimento esta oferta, porque a colheita do meu povo será grande demais. Querido, você tem que vir trazendo a sua oferta sim. Eu movimento, Senhor, levando a minha oferta no altar, porque a minha
colheita será abundante. Você não pode vir, irmão, só por um chamado pastoral. Irmãos, agora nós vamos fazer a oração da oferta, dos dízimos. Você que trouxe, né? A gente fala, fica aí, levanta, coloca na sua mão. Irmãos, isso além daqui. A glória de Deus está manifestando nas suas necessidades, naquilo que você almeja, naquilo que você quer receber. Querido, se você não vem ao altar, não existe movimento na sua vida. E nessa noite, amados, você que está aqui, quando ele movia a oferta, ele estava dizendo: a terra será fértil. Nenhuma surpresa desagradável vai acontecer em nossa colheita. Querido, você tem que vir com essa convicção. E eu quero que você se coloque de pé. Você que quer receber essa unção, irmãos. Essa unção de provisão. Essa unção de proteção. Essa unção de multiplicação. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Mesmo você que é um dizimista, mesmo que você, quem sabe você parou de dar o seu dízimo. Quem sabe, eu não sei, você nunca desejou fazer isso. Eu quero que você venha receber essa unção sacerdotal, de movimento na sua vida. De você movimentar ao altar. E Deus manifestar a glória dele sobre a sua necessidade. Pode vir aqui. Todos vocês que querem receber essa unção. Você precisa amar isso aqui. Você precisa amar isso aqui, querido. Você precisa amar o lugar que você está. Você precisa entender desse movimento. Esse movimento que acontece na sua vida de forma tão abundante. Tão abundante. Irmãos, como é bom eu assentar na minha mesa e falar: muito obrigado, Senhor, porque o Senhor supriu a minha necessidade. Obrigada porque o Senhor supre as minhas necessidades todos os dias. Irmãos, muitas pessoas aqui são empresários. Você precisa ter convicção que quando você se movimenta, a glória de Deus se movimenta lá, se movimenta nos seus negócios. Irmãos, é tão impressionante o que Deus faz na vida daqueles que entendem esse princípio. E agora eu queria que você fechasse os seus olhos. Toda a igreja, feche seus olhos. Ô Dudinha, até você eu quero que venha aqui. Os adolescentes que estão aí, vem cá, Samuel. Irmãos, eles são os futuros da igreja. Eles precisam compreender esse princípio. Vem cá, Duda. Dudinha, é você, amada. Ô Glória. Irmãos, os que não vieram, porque vieram de manhã. Até os diáconos eu quero que faça parte desse mover agora. Vem cá, Leandro. Ô Léo, você fica aí, tá, querido? Mas vai recebendo aí aonde você está. Porque eu sei que Léo é um dizimista fiel, irmãos. Todos fechem seus olhos. Irmãos, nós não vamos constranger ninguém. Mas você precisa compreender esse princípio. Talvez os adolescentes vão pensar assim: mas eu não trabalho. Não importa. Tudo que o seu pai te der, você vai tirar o dízimo. Você vai separar o que é do Senhor. Porque você está garantindo o seu futuro. Deus vai olhar para você lá. A glória dele vai manifestar lá no seu futuro.
porque Ele vai ver você aqui. Então você que está aqui, feche seus olhos. Não quero ninguém de olhos abertos. Presta atenção agora. Querido, você que está aqui na frente, que parou de dar o seu dízimo, e você quer retomar hoje essa unção de provisão na sua vida. Você que nunca deu um dízimo, nunca deu. Você vai hoje falar: Deus, eu quero experimentar esse movimento de glória na minha vida. Então eu gostaria que você que quer fazer isso, levante a sua mão aí no seu lugar. Você que quer fazer isso, você que quer experimentar isso, irmãos, mas erga alto a sua mão. Isso. Nós vamos orar por você, querido. Portas vão se abrir na sua vida. Você vai levantar a sua mão e você vai ansiar por isso. Você vai receber algo aí na sua mão, porque esse será o seu desafio. Fica com a sua mão para cima, levantada. Isso. Você que nunca deu um dízimo, até os adolescentes, viu, irmãos? Eu quero que vocês façam isso. Fica com seus olhos fechados, irmãos. Você que parou de dar o seu dízimo, irmãos, Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. O movimento de glória será sobre a sua vida. Você que ainda não recebeu a unção aí, fica com a sua mão levantada. Porque isso que vai na sua mão aí é a unção de você receber esse movimento de glória, o desafio que você vai fazer. Deus, a partir de hoje, Satanás não tem poder na minha vida. Irmãos, hoje é uma unção profética. Adolescente, você vai, tem adolescente. Cadê a adolescente aqui? Você recebeu aí? Samuel não recebeu. Irmãos, cadê os pastores? Isso. Talvez você pense assim: ah, eu não queria. Você vai me agradecer daqui a uns tempos. E você vai ver aquilo que Deus fez na sua vida. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, nós oramos, Senhor, nessa noite em cima da Tua palavra. Oh Deus, e aqui estão, Senhor, aqueles, meu Pai, que anseiam pela Tua casa, pela Tua habitação, pela Tua palavra. Oh Deus, e nessa noite, Pai, eu ministro, Senhor, um grande movimento nesse lugar. Oh Deus, um movimento, Pai, da Tua presença, porque haverá, meu Pai, nessa noite, cura aqui. Oh Deus, eu ministro cura, Senhor. Oh Deus, eu ministro cura, eu ministro vida abundante, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh Deus, toma nas Tuas mãos, Senhor. Oh Deus, muda a história. Oh Deus, muda a vida dessa família. Muda a casa, Senhor, dessa família. Muda, Senhor, a direção. Muda o rumo. Muda a história. Oh Deus, muda, Senhor, a vida financeira desse homem. Muda a vida financeira dessa mulher. Oh Deus, em nome de Jesus. Oh Deus, eu oro nessa noite, meu Pai. Oh Deus, e ministro a bênção sobrenatural. Ministro, Senhor, a bênção abundante sobre a vida de cada um nessa noite. Querida igreja, se você recebe, glorifica ao Senhor nesse lugar. Exalte a Ele. Exalte, anseie pela presença. Anseie, deseja essa presença, porque ela é abundante. Irmãos, ela tem que produzir deleite em nós. Amém, queridos? Pode voltar para o seu lugar, glorificando no seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, e quando você trouxer o seu dízimo, a sua oferta, você vai vir sabendo
que você está se movimentando para trazer a sua oferta e que a glória do Senhor está se movimentando sobre a sua vida. E esse salmo, ele termina dizendo assim: feliz o homem que em ti confia. Você confia no Senhor, irmãos? Você confia no Senhor? Então você é feliz. Amém? Que Deus os abençoe nessa noite em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.